Segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 8, só o verso de número 5. Diz assim a palavra do nosso Deus: e não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmo, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Amém. Vamos orar. Querido Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu quero pedir a Ti que Teu Espírito Santo fale conosco e esclareça para nós esta palavra. Senhor, glorifica o Teu nome e faz, ó Deus, aquilo que eu, como ser humano, não posso fazer. Faz, ó Deus, com que cada um seja tocado, com que todos que estão neste lugar, Senhor, possam ser edificados por Tua santa e maravilhosa palavra. Tire os impedimentos, ó Deus. Tire, Senhor Deus da glória, todo empecilho da Tua palavra nos transformar. Nos ajude a compreendê-la. Nos desarma, quebranta o nosso coração e nos faz, ó Deus, não somente ouvintes dela, mas praticantes. Pai, em nome de Jesus, Senhor, me ajude também nessa ministração. Me conduz, ó Deus, com a sabedoria do alto, pois de mim mesmo nada tenho a oferecer aos Teus filhos. Abençoa, pois, ó Deus, a Tua igreja nesta hora. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Podem sentar. Deixe sua Bíblia aberta aí mesmo. Releia novamente esse verso neste momento. Grave cada sentença que está. Eu estava querendo esta noite trazer uma palavra sobre justificação pela fé. Falar um pouco sobre o que é isso, mas durante essa semana eu fui compelido a falar sobre o serviço, sobre entrega ao Senhor e a sua obra. E quanto mais eu queria me direcionar para outra coisa, mais o Senhor me direcionava para isso. E eu acredito também que Ele tem a sua razão de ser, até porque é início do ano. Nós estamos começando agora, é o nosso primeiro culto do ano, e nós precisamos tomar uma orientação do que nós devemos fazer para o Senhor durante esse ano. E uma das coisas que nós temos notado, não somente eu, como muitos pastores, colegas meus e outras pessoas, outros líderes, também têm notado, é a resistência de muitas pessoas em servir. Servir ao Senhor, servir à igreja. Nós estamos encontrando um grande número de irmãos, um grande número de pessoas que não estão mais se doando para servir. Outros estão deixando de servir. Outros não querem nenhum tipo de trabalho, vamos dizer assim, a expressão peso, preocupação com o reino de Deus. E em virtude destas coisas também fiquei a pensar sobre outras questões que acontecem, que eu fico tentando entender como alguém ela pode agir desta maneira. Como, por exemplo, como entender alguém que não deseja aprender da palavra de Deus? Como essa manhã nós estávamos discutindo. Se esta palavra, ela traz palavras de vida eterna, ela traz palavras de salvação para a sua vida, por que você resiste em não aprendê-la? Por que você põe impedimentos para aprender esta palavra? São questões que a gente fica imaginar como alguém se denomina cristão, se diz cristão, e que vem à igreja
aos cultos da igreja, mas não se dispõem para aprender a palavra, não se dispõem para absorver o conhecimento de Deus, de Cristo, da sua doutrina, da sua graça. Por que você não se dispõe para isso? Fica difícil nós entendermos como alguém despreza, tendo o tempo e a oportunidade de estar junto com os irmãos, crescendo na comunhão e no conhecimento de Deus, e não sente falta disso, e não se preocupa com isso, nem se esforça para isso. Por outro lado, nós encontramos também pessoas que elas já estão na caminhada cristã há bastante tempo, e que talvez por isso acham que já estão sábios demais no conhecimento da verdade, e por isso não é preciso estar nos momentos em que nós estamos estudando a palavra de Deus, como por exemplo na escola dominical, ou em um culto de doutrina, ou no estudo bíblico que a gente faz. Por que pessoas não se interessam em conhecer as Sagradas Escrituras? Em um outro momento, eu fico imaginando como alguém simplesmente não se dispõe para fazer aquilo que o próprio Cristo disse para nós realizarmos. Aos jovens é ordenado cuidar das coisas do Senhor. Como um jovem não se dispõe para isso? Como um jovem não entrega a sua vida ao Senhor para fazer isto? Por que disso? Isso são questões que eu levanto, são questões que eu fico refletindo. Toda feita eu fico imaginando pessoas que estão servindo e que, em vez de fazer com que a obra cresça, a obra parece que encolhe. Em vez de ir para frente, ela vai para trás. E eu fico me questionando a respeito destas coisas. Eu fico conversando com Deus. Deus, por que isso? Por que essas coisas acontecem? Porque, por exemplo, um desses levitas que estão aqui, esses que cantam louvores ao Senhor, sabe que são designados para tal, mas não buscam verdadeiramente se aperfeiçoar de tal maneira que ele possa abalar tudo quando canta louvores a Deus. Eu fico também imaginando como pessoas que têm em sua natureza humana, algo que Deus deu, que pode ser útil por demais. Isso pode ser qualquer talento. Qualquer talento. Talento para ensinar, o talento para tocar, o talento para cantar, o talento para ministrar, o talento para administrar, o talento para coordenar, o talento para planejar, ter visões de Deus, como alguém em seu próprio natural, Deus já concedeu isso, e não se dispõe para cooperar com o reino de Deus, para que ele cresça, com o próprio Senhor, para que ele cresça, para que o reino cresça, para que a glória de Deus se expanda e tudo mais. Eu fico a imaginar todas essas coisas, e aí eu me deparei com esse texto gracioso, porque esse texto em seu contexto, este verso em seu contexto, é Paulo escrevendo à igreja de Corinto e mobilizando os crentes daquela região para ajudarem aos irmãos da Macedônia, Jerusalém, que estavam passando por necessidades alimentares. Havia uma grande seca naquela região, então os irmãos estavam começando a passar fome. E aí Paulo vai e escreve à igreja dos Coríntios, e eles são mobilizados, todos eles se dispõem. E o interessante, irmãos, é que essa igreja era pobre. Ela era pobre, não tinha recursos.
Porque se você olhar 2 versos acima, ele fala no verso número 2, tá? No finalzinho, que eles manifestaram abundância de alegria e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. A igreja era pobre, mas se dispôs a ajudar e a enviar mantimentos para as igrejas da Macedônia, que estavam passando por necessidades. Aí eu fico imaginar quantos de nós temos segurado para não abençoar o reino de Deus em muitas coisas, em muitas circunstâncias. Mas aí, Paulo, escrevendo isso e lembrando destas coisas, nos diz algo importante. Que ele no verso 5 e o verso que nós lemos, eles não somente fizeram como nós esperávamos. Havia uma expectativa do que Paulo tinha dito e convidado a igreja para participar, se associar na coleta para ajudar. Mas ele disse, eles não somente fizeram como realmente a gente esperava, mas também deram-se a si mesmos primeiro ao Senhor. E aí eu comecei a entender. Senhor, antes de qualquer pessoa fazer qualquer coisa para servir na obra ou servir ao reino de Deus, em primeiro lugar deve-se haver uma entrega ao Senhor. E essa entrega, ela tem que ser total. Porque Jesus Cristo não aceita parcialidades. Com Ele não há negociado em relação a isso. Você tem que se entregar a Cristo por inteiro. Você tem que consagrar a sua alma a Ele. Se isso não acontecer, primeiramente na sua vida, você pode até se dispor para muita coisa, mas você não vai muito longe. Você entra em um ministério, você entra em um grupo, você entra para fazer alguma coisa, mas passado algum tempo você se cansa. Porque você está tentando se entregar primeiro à obra, ao reino ou à igreja. E esqueceu de entregar-se primeiro a Jesus. Sem a entrega a Jesus, você ainda é dono do seu eu. E se Ele não é o seu Senhor por inteiro, Ele não é Senhor da sua vida. Porque Ele não permite tal coisa. Ninguém pode servir a 2 senhores. Porque ou há de apegar-se a um e desprezar o outro, ou há de amar a um e aborrecer ao outro. Portanto, decidi em vossos corações, analisai em vossas vidas. Ele deseja uma entrega total, sem reservas, sem impedimento, sem, peraí Jesus, não, Senhor, eu quero dar um tempo, não, Ele não aceita tal coisa. A entrega tem que ser total, tem que se doar primeiro para Cristo. Você tem que morrer para viver para Ele. Ou você faz isso, ou a sua vida cristã precisa ter uma guinada, precisa ter uma mudança. E aí então, por isso que nós encontramos muita gente frustrada, porque esqueceram de que em primeiro lugar você tem que se entregar a Cristo. Se você não fizer isso, você está sem rumo na vida cristã. Porque ora você quer uma coisa, ora você quer outra. Ora você abusa isso, ora você abusa aquilo. Sabe por que muitas vezes nós encontramos pessoas que não louvam a Deus porque esqueceram de se entregar ao seu Senhor. Estão querendo se entregar à criatura. Se houvesse alguém aqui com um pouquinho mais de unção, ou fizesse alguma coisa, implementasse alguma coisa que pudesse tocar o seu coração, fazer você se emocionar e chorar, você seria conduzido a isso. Mas eu vos digo uma coisa: quem conhece o seu Cristo e entrega-se ao seu Cristo, ele não precisa mais do que a sua própria voz para adorar a Deus. Ele não precisa mais do que a sua própria voz para adorar a Deus.
nós não precisaríamos de grupos, nós não precisaríamos de ministérios, de orquestras, para conduzirmos na adoração ao Senhor. Quando nós conhecemos a Cristo, nós o adoramos, nós o exaltamos, nós o bendizemos, sem precisar de coisa alguma. Simplesmente a sua alma se alegra e se regozija com o seu Senhor. E você em si mesmo começa a dizer: bendirei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente nos meus lábios. Eu direi do meu Senhor: Ele é o meu Deus, a minha rocha, a minha fortaleza, a minha segurança, o Deus em quem eu confio. Ele é o Deus da minha salvação, Ele é a minha porção, e a Ele exaltarei. E aí você começa a cantar louvores a Deus, sem precisar que ninguém chegue e diga: louve, irmão, aleluia, adore, irmão, cante, irmão, porque você conhece o seu Cristo. Aleluia. Se você conhecesse esse Cristo verdadeiramente e conhecesse a obra que Ele fez na sua vida, você o louvaria antes de chegar aqui. Você começaria a exaltá-lo ao romper da manhã e não pararia até você adormecer. Sua alma engrandeceria a esse Deus, mas você precisa entregar-se totalmente a esse Cristo. E essa entrega total envolve todas as faculdades do ser humano. Ele quer uma entrega de mente. Ele não quer que sua mente fique dividida. Não, a sua mente tem que ser inteira. Você pode ser um estudioso, você pode ser um técnico, você pode ser um cientista, você pode ser o que for, mas tudo isso que você for vai ser para a glória dele. Você pode ser um simples espectador televisivo, mas ele não quer que a sua mente fique presa a essas coisas naturais do mundo. Sua mente tem que estar consagrada para ele. Suas mãos têm que ser consagradas para ele. Seus pés, o seu caminhar tem que ser para ele. O seu vestir tem que ser para ele. Entende? Por quê, irmãos? Porque ele nos chamou para glorificá-lo e exaltá-lo. E a gente precisa pensar nisso. E às vezes nos encontramos pessoas que mais ofendem a Deus com sua palavra, com o seu pensamento, com a sua mente, com aquilo que eles estão pondo os olhos todos os dias, e com o seu caminhar e com a sua roupa. Mas é preciso que todas as nossas faculdades sejam para Ele, totalmente para Ele. Quando isso acontecer, aí a igreja, ela vai explodir da unção e da graça do Senhor. De verdade. O amor entre os irmãos aumentará. A comunhão será como nunca. O poder de Deus se manifestará em nosso meio. O amor do Senhor se manifestará em nós. Deus, Ele mesmo, estará em nosso meio quando tudo isso estiver em perfeita harmonia diante dEle. Quando essa consagração for total, quando essa consagração e essa entrega for real, aí o nosso Deus manifesta a sua glória e o seu poder sobre nós. De verdade. Agora não adianta, irmãos, nós estarmos com um pé cá e outro lá. Não dá. Não dá para mim querer consagrar-se apenas agora, nesse momento que estamos aqui reunidos. Com Deus não se barganha. Eu me lembro de um texto no livro do profeta Ezequiel. E eu fico impressionado com isso. E ele falando dos próprios sacerdotes, homens escolhidos para ministrar diante de Deus. E ele tomou Ezequiel em espírito e levou Ezequiel a vê-los. E eles estavam lá na casa do Senhor. E na casa do Senhor eles estavam oferecendo sacrifícios a Deus, como Deus determinava na lei. Pegava o seu carneiro e ali apresentava o holocausto diante do Senhor, sacrificava o carneiro, aspergia o sangue no altar e queimava o restante. E ali eles estavam adorando e louvando a Deus. Quando terminou, aí o Senhor disse: agora veja o que eles fazem em secreto.
Vê o que eles fazem no oculto. Aí ele diz, olha para a parede, o que é que tu vê? Eu vejo um buraco, cava no buraco. O que é que tu vê agora? Eu vejo uma porta, entra pela porta. Lá no secreto. Agora olha o que é que tem à volta. Aí nas paredes estavam imagens de ídolos. E todos eles estavam se prostrando a esses ídolos. E quando eu lia isso, eu me lembrava, quantos ídolos, muitos de nós estamos nos prostrando hoje. Estamos adorando a Deus e glorificando a Deus aqui. Quando saímos daqui, entramos também neste oculto. E vamos para diante de alguma coisa. E vamos adorar outra coisa. E vamos estar diante de outra coisa. Enchemos com outra coisa. Com um conhecimento superficial que nada traz de benefício para nós. E quanto Deus está olhando para cada um de nós e vendo isso. Quantos ídolos há no nosso coração? Porque hoje, irmãos, eu garanto que nenhum de nós se dobra diante de um estado. Mas podemos estar sendo laçados e enredados por outras coisas, por novas tecnologias, outros modismos, seriados e outras coisas mais, a qual nós dizemos, eu não posso perder. Examinai, pensai e refletir. Quantos ídolos há no nosso coração e que nós precisamos deitá-los fora, porque o Senhor não divide o trono dele com ninguém. E se eu e você somos templo dele, ele é zeloso, ciumento em relação a isso. Então, em primeiro lugar, é preciso entregar-se ao Senhor para que possamos servir diligentemente ao reino de Deus. Depois, Paulo diz, depois que eles se entregaram ao Senhor, esse deve ser o caminho, eles entregaram a nós, a igreja. É nesse momento que nós devemos nos dispor para servir na igreja. Depois de conhecer ao Senhor e entregar ao Senhor e dizer ao Senhor, Senhor, eu quero que o Senhor seja o dono da minha vida, então agora eu vou servir a igreja. E aí, quando eu me proponho a fazer isso, quando realmente eu desejo servir a igreja, como esses irmãos eles se deram por inteiro. E aí eles não ficaram procurando o melhor serviço, nem o melhor horário, nem ficaram imaginando assim, não, eu só vou se alguém me bajular, ou se o pastor deu oportunidade para eu fazer uma coisa que todo mundo possa me ver. Não. Quem já se entregou a Cristo não se incomoda com a natureza do serviço que tem que fazer na igreja. Simplesmente diz a Deus, Senhor, eu quero ser um cooperador no teu reino. Usa-me como tu queres, onde tu queres, da maneira que tu quiseres, sem reserva, sem distinção, sem acepção, sem querer escolher os melhores lugares, mas simplesmente com entrega total de amor. E aí você pode ser um advogado, no entanto você ficar lá fora olhando o carro dos irmãos. Aí você pode ser um doutor, no entanto ser aquele que pega a vassoura e tira o lixo que você encontrou no corredor. Você pode ser quem quer que seja, mas você se dispõe a fazer a obra na igreja do Senhor com amor, sem reserva e com humildade. Quando nós andarmos dessa maneira, Deus derrama da sua graça sobre nós e nos exalta. Aleluia. Deus abre as portas. Deus faz com que o nosso nome possa crescer diante de muitos outros. Mas só quando isso chegar ao nosso coração e com sinceridade é que Deus pode realmente fazer isso acontecer. Sem isso não adianta. Você pode ir e vir, você pode tentar e não consegue, você não se acha. Porque o próprio Deus, o próprio Senhor, Ele vai ser o teu adversário. Ele é quem não permitirá você fazer a obra.
E você vai achar que é alguém que está impedindo. Ele não permitirá porque Ele não quer que venhamos a manchar a igreja dele. Ele não quer que alguém possa sujar a santidade da sua igreja. O próprio Cristo está pegando a igreja, está adornando a igreja, está purificando a igreja para apresentar a Ele sem mácula, sem ruga, sem defeito, santa, irrepreensível. E se qualquer um de nós não estivermos dessa maneira e tentarmos ser o que não somos, ou tentar fazer e depois Deus sabe que vamos envergonhar o nome dele, Ele mesmo se porá contra nós. E aí você vai achar que é alguém que está pelejando contra você. Mas Deus está vendo que você vai estragar o caráter da igreja dele. E uma prova dessa interposição do nosso Senhor é que nas cartas às igrejas do Apocalipse, Deus, Cristo, estava sobre toda a igreja, caminhando no meio dela, examinando. E Ele diz: eu conheço as tuas obras. Eu sei o que fazes de bom e o que fazes de ruim. Eu sei. E todos aqueles que tinham algo de ruim, Ele exortava: se corrige, arrepende-te, senão eu virei contra ti, e eu mesmo acertarei as contas contigo. Aí às vezes nós ficamos imaginando que somos perseguidos por os irmãos. Irmãos, eu garanto uma coisa, que se você é verdadeiro em tudo que faz perante o Senhor, pode chover pau e pedra, Deus é contigo. Pode o mundo inteiro se levantar, mas Deus é contigo. Pode a cidade toda te perseguir, pode um exército enorme te cercar, mas Deus é contigo. Agora, se Ele sabe que você tem cometido coisas, feito coisas que Ele não se agrada, não adianta. É um tropeço atrás do outro, é uma guerra atrás do outro, e você não vai conseguir chegar aonde você desejaria chegar. Porque o próprio Deus, Ele vai se interpor a isso. Porque Ele vela por sua própria santidade no seu povo. Aleluia. E precisamos considerar isso. Servir a Deus, Deus, é muito sério. É muito sério. Muito sério. E aí, quando Paulo diz isso, que os irmãos primeiramente têm que se entregar ao Senhor, e depois a igreja, ele diz que isso é pela vontade de Deus. Não é por minha vontade que sou pastor. Não. Deus quer que seja assim. Deus deseja que seja assim. A minha única função é orientá-los, é instruí-los, é poder ensinar aquilo que eu tenho aprendido nas Escrituras. Mas cada um responderá por si diante de Deus. É óbvio que como pastor, eu tenho a autoridade de Deus para me impor em certas questões dentro da igreja. Mas o cabeça da igreja é Cristo. E contra Ele, ninguém pode. Nem eu. Eu não posso impedir nada que Deus tenha na sua vida. Só Ele pode fazer isso. Seja aqui, seja onde for, somente Deus pode fazer isso. Agora eu quero convocar algumas coisas. Nessa parte final eu quero exortá-los a algumas coisas. Eu quero que vocês reflitam sobre vossas vidas diante do Senhor. Eu quero que vocês tomem como ponto de partida um autoexame. O que você está fazendo da sua vida cristã? Você é um cristão. O que é que impede você de estar presente nas nossas reuniões? Nos nossos estudos? Eu encontro algumas pessoas e às vezes, pastor, eu quero fazer alguma coisa. Quer?
Só não sei o que. Então vem aprender primeiro. Mas não aparece. Só querem fazer. Mas não querem aprender para fazer bem feito. E todos nós precisamos de um tempo de preparação. O próprio apóstolo Paulo precisou de um tempo de preparação. Eu fui experimentado durante esses anos que estou aqui de uma forma bastante dura. Porque se eu tivesse a maturidade que tenho hoje, nos meus primeiros anos que estava à frente desse trabalho, eu tinha evitado muita coisa que fiz de errado. Eu tinha preservado mais o púlpito da casa do Senhor. Eu tinha organizado melhor os ministérios da casa do Senhor. Eu tinha com certeza feito um planejamento para que a igreja do Senhor ela fosse crescendo de maneira organizada e bem estruturada. E hoje eu glorifico a Deus, porque foi Ele, e eu entendo que foi Ele que sustentou todos nós assim. Todos nós assim. É a graça de Deus sobre nós. Louvado seja o nome do Senhor. Porque, irmãos, nós podíamos nos enveredar por doutrinas aí malignas, heréticas e etc. Mas Deus nos guardou na verdade. E isso me alegra a alma. Porque eu não tive nenhum tutor acima de mim, a não ser o Senhor. Mas quem sou eu? E quem é você? Senão vasos na mão do nosso Deus. Eu quero glorificar e exaltá-lo nesta hora. Mas quero dizer a vocês, o meu desejo para a ação evangélica do Presidente Médici é que ela seja uma igreja genuína. E para isso nós precisamos ser assim. Não só eu, não só alguns, todos nós assim. Você precisa ser assim. Você, congregado mesmo deste lugar, precisa entregar-se ao Senhor e ao serviço do Senhor. Você precisa evitar reserva qualquer que seja, impedimento qualquer que seja, e se entregar ao reino de Deus. Você sabe, e eu sei, tanto quanto você, que precisamos conhecer mais de Deus, da palavra do Senhor. Então reserve um tempo, venha aprender. Eu estou esperando que você se disponha para aprender. Amém. E que em nome de Jesus, você não deixe isso por nada. Em nome de Jesus Cristo, não deixe isso por nada. Porque isso é o desejo do nosso Deus. Amém. No começo do culto eu li a passagem de Mateus, quando o Senhor diz que quem quiser achar a sua vida tem que perdê-la. Nós precisamos levar a sério isso aí. Se você quer realmente ter uma vida com Deus, você tem que perder a sua vida terrena. Você não pode pôr desculpas a Deus, tudo pela graça. Nem toda graça é de graça. E nós precisamos compreender isso. Nós precisamos levar a sério a vida cristã que Deus nos chamou para viver. E eu quero convidar você a fazer uma oração. E esta oração é de renúncia. Vamos ficar de pé. Desde já eu convido os diáconos para estar aqui à frente, para servir na mesa do Senhor. Feche seus olhos e ore comigo. Grandioso Deus, em nome de Jesus, ó Deus, eu me coloco diante de Ti como intercessor.
em prol, Senhor, dos teus filhos que aqui estão, em prol da sua igreja aqui reunida, Senhor. E eu quero, Deus, pedir que o teu Espírito constrange a cada um, ó Deus, a examinar o seu viver perante o Senhor, a renunciar à sua vida, a deixar, ó Deus, que a palavra do Senhor seja manifestada em seu ser, Senhor, naquilo que refere-se, ó Deus, que já não vivemos mais nós, mas Cristo vive em nós. Ó Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, alimente os teus filhos com a tua verdade. Instrui cada um, ó Deus, a maneira pela qual, ó Pai, deve servir a Ti. Em primeiro lugar, ó Deus, ensina o Senhor a buscar-te, a conhecer a supremacia de Cristo. A conhecer o Filho de Deus, a conhecer o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, a ter a exata compreensão, Senhor, da obra salvífica que Ele realizou, ó Deus, a ter, ó Deus, o exato entendimento, Senhor, da majestade, da sobre-excelência, Senhor, do nosso Salvador, daquele que está à destra, entronizado nas alturas, daquele, ó Deus, que tem toda a autoridade no céu, na terra e embaixo da terra, aquele, ó Deus, ao qual todo nome se dobrará e confessará que Ele é Senhor. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor faça-os conhecê-lo, ó Pai, e que por isso, ó Deus, eles possam subjugar o seu ser, a sua vontade, a autoridade desse Cristo, ao Senhor de suas vidas e de suas almas. Para que só assim, ó Deus, eles possam, Pai, logo em seguida, ó Deus, servir a igreja do Senhor. Porque, ó Deus, não é bíblico, ó Pai, nem é da tua vontade que cada um caminhe sozinho, como um desigrejado, como alguém que não está ligado ao corpo, como alguém, ó Deus, que está, Senhor, como se fosse separado dos demais, Senhor. Isso não existe, Deus. E que o Senhor, ó Deus, possa levantar um exército grandioso, guerreiros do Senhor, guerreiras do Senhor, mulheres de oração, homens de oração, ó Deus, mulheres e homens que se disponham, Senhor, a servir, a se doar, a abrir uma porta, a carregar uma cadeira, a limpar uma sala, Senhor Deus da glória, a orientar outros na palavra de Deus, a levar, ó Deus, as boas novas a quem está perdido. Pai, em nome de Jesus, Senhor, a consolar os que estão chorando, a auxiliar, ó Deus, naquilo que é necessário, a praticar os mandamentos recíprocos, ó Deus, que nós precisamos vivenciar como igreja do Senhor Jesus Cristo. E que nenhum, ó Deus, venha criar em si mesmo orgulho, vanglória, mas que todos, ó Deus, se submetam, e assim como Cristo, que deu um exemplo, pegando uma bacia e levando os pés como um servo, um escravo, sem vontade própria, Senhor, simplesmente inteiramente à disposição do seu Senhor. Assim seja com este povo, Senhor, estejam inteiramente a teu dispor, para servir ao Reino de Deus, a igreja do Senhor Jesus Cristo, e que possam dizer: eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Oh, Senhor, faz crescer o amor a Ti, porque, Senhor, é tido para nós, está nas Escrituras. Ainda que eu possa falar línguas dos homens, ainda que eu possa falar a língua dos anjos, ainda que eu tenha toda a ciência, ainda que eu possa profetizar, ainda que eu conheça todos os mistérios, ainda que eu possa entregar até a minha vida, os meus bens, ó Deus, em prol de outros, se eu não tiver amor,
nada serei, nada vale. Então nos ajuda, Senhor, nos ajuda, Deus, a conhecer-te, ó Pai, conhecer a Tua vontade e a poder, ó Deus, nos submeter a ela. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, ajuda-nos, ó Pai, a sermos uma igreja genuína e verdadeira, meu Senhor, com zelo, pelo nome do nosso Deus, para que seja cumprido o mandamento, que o nome de Deus seja santificado na nossa vida. Ó Pai, faz isso e glorifica a Ti mesmo na vida de meus irmãos, na vida desta igreja. Ó Deus, em nome de Jesus, faz cair por terra a inimizade. Faz cair por terra, Deus, todo o teu ódio, de dissensão, de divisão, de pensamentos contrários. Mas nos une para a glória do teu nome. Como Cristo orou, assim também eu intercedo. Em nome de Jesus, ó Deus, eu coloco esta igreja diante do Senhor. E que o Senhor, ó Deus, possa tocar o coração dos meus irmãos para estarem junto conosco nas orações, nos cultos e orações, na doutrina, nos estudos bíblicos, na escola dominical, no partir do pão, ajudando uns aos outros naquilo que é necessário, na comunhão dos santos, chorando com os que choram, se alegrando com os que se alegram, vivendo o amor fraternal que Ele nos ordenou para viver. Pois Ele mesmo disse: um mandamento novo vos dou, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Que assim seja, Senhor, neste lugar. E eu repreendo, ó Deus, toda investida maligna. Eu repreendo, ó Deus, toda ação e fúria de Satanás contra este lugar. Eu repreendo, ó Deus, a ação dos demônios, Senhor, tentando frustrar o crescimento, ó Deus, o caminhar desta obra, Pai. Eu repreendo, Senhor, todo o mal que se levantar, Deus, contra a tua igreja e o teu reino, Senhor Deus da glória. E na autoridade do nome de Jesus, ó Deus, eu abençoo esta obra, eu abençoo esta igreja, eu abençoo esta casa, eu abençoo a vida de meus irmãos, eu abençoo o lar de meus irmãos, eu abençoo a família de meus irmãos, eu abençoo o emprego dos meus irmãos, Senhor. Deus da glória, Deus E que eles possam, Senhor, ser gratos a Ti. Sim, Deus. Abençoa, Por tua Pai. salvação. Assim eu oro a Ti, Deus, e peço, Pai, que o Senhor sempre limpe o seu querer neste lugar, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, igreja do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Os diáconos estejam aqui, preparem por favor a mesa, o Ministério de Louvor também vem para cá. E uma prova maior, irmãos, disso é esta mesa. Esta é a aliança eterna. E nessa aliança eterna, o Senhor disse que era para que todos nós fôssemos um no Senhor. Um no Senhor. Esse é o desejo do nosso Deus, do nosso Cristo. E para que isso acontecesse, Ele se entregou sem reservas. Se deu por inteiro. Ele se esvaziou de toda a sua glória. E Ele foi até a morte de cruz, para regimentar para si um povo seu, zeloso de boas obras, e que ama a Deus sobre todas as coisas. Foi para isso. Nós estamos diante de um testemunho vivo do desejo do Senhor, que viemos a morrer para nós e viver para Deus.
Eu quero ler com vocês a primeira carta de Coríntios, capítulo de número 11. A partir do verso de número 23. Que diz assim: 1 Coríntios, capítulo de número 11, verso 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que eu beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem, porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Amém. Dessa maneira, dessa forma, precisamos nos colocar diante do Senhor com o coração purificado. Então eu convido você a fechar os seus olhos, a orar a Deus, a pedir perdão ao Senhor por qualquer ato, pensamento que possa constranger a santidade do Senhor. Feche os teus olhos e ore.